Perder peso rápido não quer dizer que você está emagrecendo rápido. Eu sou o professor Fábio Sesquino, Viajando pela Fisiologia, e hoje vou te explicar em detalhes isso. Vamos lá, eu recebi uma pergunta muito bacana do personal trainer, o Armando, e o Armando perguntava assim: professor, por que na fase inicial do processo de emagrecimento o peso corporal cai muito rápido, mas não necessariamente a pessoa emagrece de fato muito rápido? E a pergunta é muito bacana, pode deixar alguns de vocês aí confusos, mas até o final desse vídeo não vai ter confusão nenhuma. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, imagina aqui, ó, eu preparei um gráfico, beleza? Aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Então imagina que neste eixo do gráfico nós temos aqui o nosso peso corporal total, beleza? Então é aquele peso de balança, quando você sobe na balança e a balança diz 90 quilos, 100 quilos, 60 quilos, beleza? E aqui, imagina que nós temos os meses ou as semanas do programa de exercício, por exemplo, para o emagrecimento, beleza? Então olha que interessante e como as coisas acontecem. Então vamos lá. Quando você fala em perda de peso corporal total, essa perda de peso corporal total pode acontecer a partir do momento que você tenha mudanças nos componentes que compõem esse peso corporal. Então, por exemplo, se eu subo na balança aqui agora e a balança aponta 100 quilos, a pergunta é: por que eu tenho 100 quilos? Parte desses 100 quilos é gordura, parte desses 100 quilos é massa muscular, outra parte desses 100 quilos é o tecido ósseo, quanto eu tenho de osso, e a outra parte é aquilo que nós chamamos de resíduos, que é, por exemplo, o sangue, que é a água intramuscular, que são os nutrientes que estão circulando aí dentro das células e no sangue, cabelo, pele, essas coisas todas. Então, quando você tem mudanças em um desses 4 componentes corporais, o peso corporal ele tende a flutuar para mais ou para menos. Então, por exemplo, o jeito mais fácil de entender isso é o seguinte: se você pegar um balde, encher ele de água e for tentar tirar ele do chão, você vai reparar que a água tem peso no balde, o balde ficou mais pesado. Da mesma forma acontece no nosso corpo. Então, se eu, por exemplo, tiver, sei lá, uma diarreia daquelas das bravas, sabe? Então, se eu tiver diarreia, se eu me pesar antes da diarreia e me pesar depois de um dia de diarreia, vai dar uma diferença ali de 2, 3, às vezes 4 quilos. Aí você fala assim: nossa, eu tive diarreia, eu emagreci, perdi gordura, porque nesse tempo todo meu estômago estava enjoado e eu não comi. Aí eu vou dizer: não, você não emagreceu, você perdeu peso porque boa parte da água que tem no teu corpo tu jogou para fora durante o período de diarreia. Então, olha que interessante, o peso ele pode flutuar para mais ou para menos de acordo com as mudanças nesses componentes. E quando a gente fala em emagrecimento, eu quero que o componente que seja alterado ao longo das semanas de exercício seja o componente gordura corporal e não apenas o componente peso corporal. Porque se, por exemplo, eu manter o nível de gordura estável e eu perder água, perder massa muscular, o peso corporal vai diminuir. E o peso corporal vai diminuir, mas eu não perdi de fato gordura. Então, pensando nisso, nós temos aqui 3 fases bastante distintas. Nós temos aqui a fase em verde, então imagina o seguinte, ó. Aqui em laranja é o peso ideal, mas nós temos uma pessoa que está com peso corporal acima do ideal, beleza? Então, vamos imaginar que ela começou a fazer um programa de exercício com você, fazer umas dieta louca aí no Instagram que ela pegou, de YouTube, e o fato é, essa pessoa está fazendo. E aí o que acontece numa fase inicial? Nas primeiras 2, 3 semanas do treino com a dieta do YouTube, é normal o peso corporal total diminuir bastante. Então a pessoa passa 2, 3 semanas treinando, fazendo dieta, aí ela fala assim: nossa, antes de começar eu tinha 110 quilos, 2 semanas treinando com personal fodão, agora eu tô com 94 quilos, que massa! Então é fato, você vai ter redução sim de peso corporal total bastante rápida, mas a pergunta é: por que esse peso corporal cai rápido desse jeito? Nessa primeira etapa aqui, 2, 3 primeiras semanas de treinamento, você vai, em função do treino, você vai ter vários efeitos fisiológicos que vão diminuir um estado inflamatório crônico que é natural quem tem excesso de peso corporal. Então, quando você está mais inflamado, existe uma tendência maior de você acumular mais líquido dentro
dentro das suas várias células. E acumulando mais líquido dentro das suas células, o teu peso corporal, ele aumenta, a pessoa se sente mais inchada, essas coisas todas. Aí eu começo a treinar, e pelo treinamento eu começo a produzir as famosas miocinas anti-inflamatórias, como interleucina 6, como interleucina 10, e aí eu começo a ter um efeito de desinflamação generalizado. E quando você desinflama, primeiro, você diminui essa quantidade de acúmulo de água dentro das suas células e obviamente que o tecido, um dos tecidos que você mais tem água dentro é um músculo e portanto você também vai perder água intramuscular. Então esses três efeitos, diminuição do volume hídrico total em função da desinflamação, a própria desinflamação e a perda hídrica de excesso de água dentro do músculo faz com que o peso corporal total ele diminua bastante rapidamente nessa primeira etapa. Então esta é uma etapa que você reduz bastante o peso corporal, mas você não perde muita coisa de gordura corporal. Então a redução do peso corporal não é na maioria porque você perdeu gordura. Pelo contrário, aqui você vai perder pouca gordura. Tanto é verdade que depois dessas primeiras 2, 3, 4 semanas de treino, o peso corporal, agora na linha amarela aqui no gráfico, continua caindo. Mas ele continua caindo não na mesma velocidade com que caiu nas 2 primeiras semanas. Então, por exemplo, se nas 2, 3 primeiras semanas você perdeu, sei lá, 7 quilos, nas próximas 2, 3 semanas você não vai continuar perdendo 7 quilos. Você vai perder menos, talvez 4, talvez 3, talvez 5. Mas o fato é, nesta segunda etapa aqui, que a gente chama de etapa de redução secundária do peso, é um momento que a perda do peso total ela é menos acelerada, no entanto é um momento onde você está tendo perda do peso total em função, principalmente nessa fase aqui, ó, mais inicial, em função da perda de massa muscular, porque em geral a dieta para emagrecer, a galera não vai no nutricionista, a galera acha que no nutricionista é jogar dinheiro no lixo, a galera pega a dieta da internet, então tá fazendo dieta tudo errado. E fazendo dieta tudo errado, tá tendo perda de massa muscular, massa magra, com proteína contrátil, proteína estrutural, então você tá perdendo sim massa muscular nessa fase mais inicial. Só que junto com isso, você também perde peso de gordura. Porque emagrecer quer dizer diminuir peso de gordura e não peso total. Aí o sujeito começa, mais ou menos aqui, né? O sujeito começa a fazer treinamento de força. Aí com o tempo, o treinamento de força vai induzindo o aumento de massa muscular e aquele peso muscular que eu tinha perdido porque a minha dieta toda desengonçada fez eu perder, eu começo a recuperar um pouquinho a massa muscular pelos efeitos do treinamento de força, mecânica de transdução, blá blá blá. Beleza? Legal. Então olha só que interessante aqui agora. Se eu estava perdendo peso muscular, se eu estava perdendo gordura e o peso total estava caindo, concorda que agora, se eu aumentar a massa muscular, se eu recuperar o que eu perdi e ainda aumentar um pouco, a velocidade de diminuição desse peso vai diminuir? É por isso que você vê aqui, ó. Nesta fase aqui, ó, mais aqui, ó, no gráfico, que é uma fase onde a pessoa já está treinando há várias semanas, a redução do peso total ela é menor, porque é uma fase onde os efeitos do treinamento de força já estão produzindo recuperação de massa muscular, já estou tendo aumento da massa muscular além do que eu tinha quando eu comecei. Então você está perdendo gordura, ganhando músculo na composição do peso, o peso diminui mais lentamente. Então isso é importante. Por quê? Porque a galera acha que uma semana de treino perde 5 quilos porque emagreceu. Não é. Não é. Não é. Tanto é verdade que se você pegar nessas duas fases aqui e se você fizer uma avaliação da composição corporal, se você pegar um adipômetro, medir dobra cutânea, fazer os cálculos de peso de gordura, percentual de gordura, peso de massa muscular, percentual de massa muscular, massa óssea, não sei o que, resíduo, você vai ver isso aqui acontecendo nos números da tua avaliação. Então sabe qual é o problema? Que a galera fala, mas não faz avaliação. A galera fala, mas não sabe interpretar o número. E aí vem a terceira fase. Qual que é a terceira fase? Rosinha. Quando chegamos próximo ao peso corporal ideal, nós vamos manter esse peso corporal ideal, mantendo um comportamento alimentar adequado, mantendo o treinamento de força, mantendo os treinos cardiorrespiratórios e principalmente mantendo a regularidade.
Sabe o que acontece? A pessoa se engaja muito para chegar aqui, ó, para sair daqui e chegar aqui. Aí quando conquista o objetivo dela, sabe o que acontece? A pessoa fica relaxada, a pessoa desengaja, começa a furar na dieta, começa a faltar no treino. Ai, hoje eu tô cansado, ai meu Deus, hoje era treino HIIT, ai tô cansado, meu Deus, eu saio morto desse treino. Ai, eu vou sentar lá na bicicleta, porque falaram que fazer bicicleta devagarzinho é muito bom para manter o peso, eu vou fazer lá. Cara, sabe o que acontece? Quando você relaxa, o resultado que você conquistou, você desconquista o resultado. E o que é desconquistar o resultado do emagrecimento? Você queria manter o peso aqui, só que você relaxou, e aí o seu peso ele volta a aumentar por reganho não intencional. Ou seja, você não quer que ganhe peso, mas o seu peso volta a ganhar. Aí eu te pergunto, começou a furar na dieta, começou a furar no treino, começou a não ter regularidade, o peso corporal total vai aumentar em função do quê? É de músculo? É de músculo? Ou é em função de gordura? É em função de gordura. Por isso que as pessoas têm dificuldade, não é de emagrecer, é de ficar magra depois de emagrecer. E por que tem dificuldade? Por conta de regularidade. E isso não vale só para a fisiologia, isso vale para a vida. Na vida, tudo que você quer precisa de regularidade. Chegar ao sucesso é difícil pra caramba. Se manter no sucesso é mais difícil ainda. Mas você vê um monte de gente, chega e cai, chega e cai. Você quer muito uma coisa na tua vida? Você trabalha, conquista, se dedica, conquista, depois que conquistou, você relaxa, deixa de ter regularidade para manter aquilo que você conquistou. E sabe o que acontece? Você perde o que você conquistou. A fisiologia tem relação com a vida. Então, para você saber exatamente o que está acontecendo na composição corporal do seu aluno e o que explica a redução do peso, se é de fato perda de gordura, ou perda de massa muscular, ou perda de água, você tem que fazer uma avaliação da composição corporal. Por isso, se liga só para você que está assistindo esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui para você um link para você adquirir agora 4 planilhas de avaliação da composição corporal, que serão suas para sempre. Uma planilha só para os homens, uma planilha só para as mulheres, uma planilha só para as crianças e adolescentes do sexo masculino e a outra planilha para a criança do sexo feminino. Essas 4 planilhas vão fazer cálculos automatizados a partir dos resultados da sua avaliação corporal e você vai investir muito menos do que você imagina, porque eu deixei um desconto lá para você. Vai fazer download, as planilhas são suas para sempre, beleza? Então, lembre-se que não adianta ficar todo animadão, toda animadona. Ai, 2 semanas de treino, emagreci pra caramba. Não, filha, você perdeu peso, tu perdeu peso pra caramba. Quer dizer que você emagreceu ainda. Você vai emagrecer, se você manter a regularidade, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal e clica no link para ver as planilhas, porque, cara, tem lá um tempo que essa planilha vai ficar lá com desconto. Passou o tempo, ela vai pro preço normal, beleza? Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.